E falando em liderança, Cruzeiro terminou na primeira colocação esse primeiro turno da Série B. Ontem, empate com o CSA lá em Maceió. Esse CSA continua como uma pedra no sapato do Cruzeiro. Maceió é porto para os ouvidos, destino para o olhar e terra de um clube de lembranças que a torcida do Cruzeiro gostaria de apagar. CSA que tem sido incômodo para o Cruzeiro nas últimas temporadas. O CSA de 4 derrotas e 2 empates nos 6 jogos anteriores. O CSA dos chutes de fora da área. A batida de fora da área do Giba Santos. Um desafio para o Cruzeiro do artilheiro que se sente à vontade dentro da área. Luvanor de cabeça! Gol! Se der espaço para o Luvanor... Olha o Luva de novo. Bateu de canhota, desviou, Carné rebateu. Também é arriscado deixar o Lucas Barcelos livre. No jogo em que o CSA apostou muito nos chutes de longe, Paulo Pessolano foi expulso por reclamar de um lance que aconteceu perto dele. A falta dura do Edson no rombo. Amarelo pro Pesolano e vermelho. Amarelo e vermelho. Pesolano tá expulso. Pesolano chega a botar a mão na camisa ali do Átulo. Agora eu errei, né? Eu errei, né? Treinador também é ser humano, né? Muitos jogos, muitas coisas na cabeça também. Querendo que os jogadores melhorem em todos os estágios. Fora do campo, às vezes cometemos erros. Eu cometi outro erro, mas não vai voltar a acontecer. Prometi aos jogadores que é o mais importante. Eles e o Cruzeiro necessitam de mim dentro de campo. E o Cruzeiro também me necessita dentro do campo? De uma cabine do estádio Rei Pelé, o treinador viu que seria um pênalti não marcado para o Cruzeiro se transformar em contra-ataque do CSA. Gabriel, na frente, Lucas Barcelos tocou na saída do goleiro. Gol! E os jogadores do Cruzeiro ficaram reclamando do lance no início da jogada. Houve um toque embaixo aí na perna esquerda do Luvanor, consequentemente deveria ter sido marcada a penalidade. O tempo passa. Pra fora! Os jogadores mudam e o CSA continua sendo o CSA de sempre. Um adversário duro, mesmo em 17º lugar, lutando contra o rebaixamento. Ainda não foi dessa vez que o Cruzeiro superou o CSA, mas o time tem motivos para comemorar. Metade da Série B ficou para trás e o Cruzeiro navega sem ninguém à frente dele. Série B é muito difícil, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, se você for analisar por logística, campos difíceis, arbitragem. Então o que a gente está fazendo aí é algo louvável e eu fico bem orgulhoso. Agora começar a segunda parte com muita vontade, muita coragem, coração. E quero que dê tudo certo. E ao fim da temporada, o Cruzeiro esteja na primeira divisão. Primeira divisão. Porto para os ouvidos, destino para o olhar. A 19 rodadas de distância, fica a terra dos sonhos da torcida do Cruzeiro. Um chazinho de camomila pra acalmar o Pesolano pode ajudar, hein? Ele vai cumprir suspensão na partida contra o Bahia sábado no Mineirão, mas a punição pode aumentar. Isso porque o árbitro Flávio Rodrigues de Souza colocou na súmula ofensas e ameaças do técnico do Cruzeiro, que teria dito, abre aspas, vamos resolver depois do jogo, fecha aspas. É um ótimo treinador, né? Não precisa desse tipo de comportamento. E teve mais um episódio lamentável ontem nos arredores do estádio Rei Pelé, depois do jogo entre CSA e Cruzeiro. Segundo a Polícia Militar de Alagoas, um ônibus da torcida organizada do Cruzeiro sofreu uma emboscada de uma torcida do CSA. A polícia precisou usar gás de pimenta e tiros de bala de borracha para dispersar a confusão. Não houve registro de detidos ou feridos. Isso não pode acontecer, né? Vamos lá então, falar dos jogos da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. 4 jogos foram disputados ontem. A Ponte Preta no Moisés Lucarelli derrotou o Náutico por 1-0. Chapecoense e Guarani ficaram no 0-0 na Arena Condá e o Novo Horizontino fez 2-1 para cima do Operário. E isso sem falar do jogo do Rei Pelé. Ontem transmitimos no show de esporte da Super, empate entre CSA e Cruzeiro por 1-1. O Cruzeiro abriu o placar com o Luvanor aos 14 minutos do primeiro tempo, mas veio o empate do time da casa, o Azulão, aos 3 minutos da etapa final com o Lucas Barcelos numa jogada de contragolpe. No jogo de ontem, destaque ainda para a expulsão do técnico Paulo Pesolano, mais uma expulsão de Pesolano. Ele que ficou insatisfeito com a marcação da arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA de São Paulo, no momento em que o Edson cometeu uma falta dura para cima do Rômulo.
bem em frente ao Pesolano, e aí quase que ele invadiu o campo, reclamou, queria revisão do VAR, cartão vermelho por essa entrada dura no Edson, e o árbitro deu vermelho, foi pro Pesolano pela atitude dele. O Pesolano ainda pegou na camisa do árbitro, enfim, falou a beça no ouvido dele. O árbitro carregou também na súmula com os palavrões ditos aí pelo Pesolano. Ele inclusive admitiu que teve uma conduta errada, mas ainda demonstrou sua insatisfação com a arbitragem. Daqui a pouco vamos até ouvir essa fala do Pesolano. Mas antes, vamos ouvir o Luvanor, foi o autor do gol do Cruzeiro. O Luvanor valorizou o empate conquistado no Rei Pelé. Sempre é importante somar ponto, e hoje tivemos uma partida fora de casa. É um ponto assim que, das circunstâncias que ocorreu em campo, né? Fica meio amargo, mas é seguir em frente. Vamos valorizar um ponto, é sempre bom somar e pontuar fora de casa. E conseguimos hoje. Manter positivo, os pés no chão e preparar para sábado. No sábado nós temos um grande jogo aí. E o Pesolano analisou o jogo, projetou um segundo turno ainda mais difícil para o Cruzeiro e explicou a escolha de entrar com um time alternativo e disse que foi para descansar mesmo os atletas mais rodados. Sí, a ideia era trocar jogadores, darle aire a los jogadores que venían jugando muchos jogos ya, y la verdad que lo que jugaron lo hicieron muy bien, muy contento porque venían sin jugar mucho tiempo y todo lo que jugaron lo hicieron muy bien. Después en un juego por momentos fuimos superiores, por momentos el rival fue superior, fue un juego parejo, así que nada, tranquilo, sumamos un punto, sabemos que Cruzeiro necesita sumar de a 3 en todos los campos, y sabemos que ahora no va a ser fácil, y más ahora esta segunda parte va a ser juego muy duro para todos, muchos están jugando rebaixamento, otros están jugando el ascenso, así que va a ser una segunda parte muy dura. Sobre a expulsão na reta final do primeiro tempo, Pesolano segue demonstrando sua insatisfação com a arbitragem brasileira, mas ele admitiu erro na reclamação com o árbitro do jogo. A ver, eu errei, né? La verdad, el treinador también es un ser humano, né? Y muchos jogos, muito cargado la cabeza también, queriendo que los jugadores mejoren, todos los detalles fuera do campo. Entonces, a veces comete erro, eu cometi outro erro, mas quando volte não vai voltar a acontecer mais. Já se lo prometi aos jogadores, que é o mais importante. Eles e Cruzeiro também me necessitam dentro do campo, então não vai voltar a ocorrer, me tenho que acostumbrar. Eu não estou acostumbrado a isto, La verdade, capaz que Brasil está acostumbrado a lo que acontece dentro do campo, eu não. Então é difícil, me tenho que tentar acostumbrar rápido. Sí, así que nada, no quiero falar outra coisa porque se ve todo na televisão, y está aconteciendo seguido con Cruzeiro. No sé si está muy arriba y no quieren que vaya embora, no sé qué está acontecendo, então não quero falar disso. Pesolano também fez um balanço do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que fechou na liderança com 44 pontos. Foi muito bom, né? Até agora os jogadores lo estão fazendo muito bem. Esta última parte do campeonato custou muito, ainda temos um jogo dentro de 3 dias. Esos 2 jogos de Copa do Brasil, no tenemos ese plantel para jugar 2 campeonatos, lo falamos, y la verdad pasó factura, costó mucho todos estos jogos, entonces no tuvimos tiempo para trabalhar, mismo recuperación para jugadores, ficou muito pesado esses últimos jogos, ainda falta Bahia, mas eu acho que foi muito boa a primeira parte, mas não podemos ficar com isso, agora temos que salir contra Bahia a jogar uma final. Eles quieren venir a ganarnos a casa, ya falaron, así que nos tenemos que redoblar esfuerzo y Cruzeiro tem que salir a jugar esa final y seguir mandando no Mineirão, que é o mais importante. Palavras aí do técnico Paulo Pesolano avaliando o empate diante do CSA por 1-1. Falei 44 pontos, né? Mas 44 se tivesse vencido. Não, o Cruzeiro fecha na liderança, só que com 42 pontos somados. Fred Teixeira, avaliação também sua do jogo do Cruzeiro diante do CSA, esse empate. Fica aquela situação, né? Aquela zica do CSA, aquela dificuldade de derrotar esse time do Azulão, ainda mais jogando no Rei Pelé. Mas acredito que o Cruzeiro tropeça, empata, poupa jogadores no momento em que poderia fazer isso, né? O Cruzeiro ainda assim, mesmo com empate, segue isoladaço e os concorrentes também empataram. Avalie desta maneira, um abraço, boa tarde, Fred. Boa tarde, Léo, boa tarde, ouvinte da Rádio Super. Penso da mesma forma, Léo, até mesmo em função dos empates dos concorrentes diretos na rodada,
Pesolano fez essa opção junto com a sua comissão técnica e entendo que foi uma opção correta. Até porque a gente sabe que os 3 pontos são iguais em todas as partidas. Mas o próximo duelo é contra o Bahia, um adversário direto na luta pelo acesso. Então, se você tem, nesse momento, em função do excesso de jogos, do desgaste físico, que poupar, qual o momento que você vai poupar? Diante de um adversário que disputa com você uma vaga ao acesso ou diante de uma equipe que está nas posições lá embaixo na luta contra o rebaixamento? Infelizmente, chega um momento que o comando da equipe tem que fazer escolhas. E são escolhas complicadas. Claro que se dependesse do torcedor, queria que ganhasse todos os jogos, queria que fosse com força máxima em todas as partidas, mas não é assim que funciona. Ainda mais quando chega um momento, quando você tem tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo. O Cruzeiro estava sem 4 jogadores contundidos, com 2 suspensos, 2 zagueiros suspensos, então tinha uma série de problemas acontecendo. Você perde o Stênio, que não pôde atuar em função, fazer sua reestreia, em função de uma punição que tinha recebido lá na Itália. No aquecimento, o Rafa Silva sente uma lesão, é vetado. Então, sim, foram uma série de fatores. Penso que era o momento, sim, de se poupar alguns atletas que vinham com uma sequência muito grande de jogos. O próprio Edu entrou no segundo tempo, o Léo Paz entrou no finalzinho, o Oliveira, mas o Brock nem entrou. Então, é administrar o grupo. Estar à frente de uma equipe como o Cruzeiro não quer dizer apenas o tempo das 4 linhas. Você tem que fazer toda uma administração do trabalho extracampo, dosar as energias, planejar os próximos adversários. Tudo isso faz parte daquilo que a comissão técnica do Pesolano vem fazendo. Dentro disso, tudo ok. Fica realmente pro torcedor essa sina, essa, entre aspas, maldição de não conseguir vencer o CSA desde 2019. Vai continuar a piadinha, vai continuar, faz parte do futebol, mas o que importa é a campanha que o Cruzeiro vem fazendo até aqui. Como você disse bem, 42 pontos é a maior distância que um clube já abriu num turno em relação ao segundo colocado, 7 pontos em relação ao Vasco, e mais importante ainda, 14 pontos em relação ao Tombense, que é hoje o 5º colocado. Ninguém nunca conseguiu fazer isso em um turno da Série B do Brasileiro. Desta forma, mesmo se o Cruzeiro tem uma queda de rendimento, mesmo grande, ainda assim a tendência é que ele continue no G4 por muitas e muitas rodadas. A lamentar só, claro, infelizmente, mais uma postura do Pesolano no lance da expulsão. Penso que ele tem total razão na reclamação. A forma como o jogador entrou no Rômulo, eu também penso que deveria ser, no mínimo, chamado o árbitro para avaliar no VAR. Mas a atitude do Pesolano, ele se descontrola. Invade o campo, ele chega a entrar dentro do campo, puxa o uniforme do árbitro, xinga palavras de baixo calão, não tem como. E aí a gente tem que lembrar que ele já é reincidente. Já foi expulso aqui no Campeonato Mineiro diante do Vila Nova, foi expulso na Copa do Brasil contra o Fluminense. Isso pode inclusive pesar num julgamento posterior dele sobre esse caso da expulsão de ontem também, Léo. É verdade, há pouco até a gente estava acompanhando na live, o Cris, o Aloysio mostraram aí pra gente as imagens do jogo, os melhores momentos. A gente pôde ver também um lance polêmico, foi aquela jogada do Luvanor na área, né? Reclamou de pênalti e foi no lance que originou o gol da equipe do CSA. Foi naquele contragolpe, né? Cruzeiro também reclama muito dessa situação. E você falando sobre essa entrada do lateral Edson em cima do Rômulo, a arbitragem tá muito perdida em Série A e Série B. A gente tem visto reclamações e de uma maneira geral, né, Fred? Isso não é algo só do Cruzeiro, específico do Cruzeiro. Há uma crítica muito grande também à diretoria do Wilson Seneme, o que ele vem fazendo após que assume a arbitragem. Sai o Garciba, entra, já estava ruim, entra o Seneme, parece que há uma falta de comunicação ali dentro. A gente vê um certo esforço para tentar, esforço assim, né? Pelo menos divulgando o áudio de VAR, demonstrando as análises que acontecem no VAR, mas parece que a arbitragem está numa crise ainda pior nesta temporada, né, Fred? A arbitragem sempre foi um assunto muito presente no noticiário esportivo, muito criticado. Mas nessa temporada, com esse ajustes de VAR, parece que vive uma crise muito grande, né, Fred? Tá pior
como a gente fala que acha que não pode ficar pior, mas fica. E tá pior realmente, porque a gente tem que pensar a seguinte coisa: só vai melhorar quando tiver uma solução, profissionalizar os árbitros. Enquanto não profissionalizar, vai ser essa balbúrdia. Mas podia estar pelo menos menos pior, sim. O CNM tem que dar mais explicações. O que está acontecendo em relação ao VAR no Brasil é algo muito estranho. O VAR, a ferramenta em si, não pode ser penalizada pela má condução daqueles que a orientam. A máquina está ali para ser acionada pelos ônibus. E o departamento de arbitragem, a chefia do departamento de arbitragem, precisa dar uma resposta melhor. Não é à toa que vários clubes estão enviando os ofícios da CBF, estão protestando formalmente contra a arbitragem, principalmente em lances desse do VAR. No caso específico do Luvanor, se fosse um lance fora da área, ele assinalaria aquela falta, com certeza. Não teve a intenção, mas não interessa, gente. Foi um trança-pé, o jogador acabou trançando os pés na perna do Luvanor e impediu que ele chegasse à bola. É pênalti, não tem dúvida. Então o Luvanor tentou até nem entrar muito no assunto, quem sabe que o jogador acaba até correndo risco de ser punido até por uma declaração como essa, mas ele falou que em função das circunstâncias, sem citar o pênalti, mas ele tá falando do pênalti, ficou um gosto amargo do empate. O Cruzeiro poderia ter sim, mesmo com todo esse time todo mesclado, mesmo poupando tanta gente e com tantas adversidades, poderia ter saído de Alagoas com os 3 pontos. Mas os males o menor, veio o empate, 1 ponto fora de casa. O Cruzeiro continua na sua toada aí de liderança absoluta da Série B do Brasileiro e agora já foca o retorno. Pesolano falou aí, a tendência é que seja mais equilibrado. Os times vão estar cada um lutando pelos seus objetivos, gente lutando contra a degola, gente lutando pelo acesso. A tendência é que realmente seja um segundo turno mais equilibrado, mas a Raposa tem aquela sua gordurinha ali para poder ir administrando as suas partidas no decorrer da competição, Léo. O Gilberto Allen de Oliveira tá até dizendo que, olha, depois da arbitragem, a atuação do VAR ontem no jogo do Cruzeiro, aliado a fatos ocorridos em outros jogos, seja Série A e B, acho que as equipes de arbitragem deveriam ser investigadas. Aqui o Fábio do bairro São Gabriel tá dizendo, me parece que querem derrubar o VAR, vocês não acham? Muito esquisito esses erros, parece até que acontece por querer. Não é possível que isso esteja acontecendo, Querer derrubar o VAR já é um avanço, acredito que a tecnologia é um avanço, precisa de adaptações e precisa de uma profissionalização, isso que a gente fala muito, né? Mas a gente já viu uma arbitragem sem o VAR ruim, parece que com o VAR também tem árbitros ruins dentro do VAR, né? Porque acontecem erros específicos por conta do VAR. Aquela linha de impedimento mal traçada contra o Ituano, por exemplo, um erro crasso ali de um árbitro de vídeo, né? Que não pode acontecer. Agora para os destaques finais, a gente começa com o Cruzeiro, de volta, Fred Teixeira. Léo, o Cruzeiro já está com a casa quase cheia para o duelo contra o Bahia no sábado. Na primeira parcial divulgada pela manhã, eram 20 mil ingressos. 2 horas depois, já 30 mil ingressos comprados pelos torcedores do Cruzeiro. Lembrando que a venda para o público em geral foi aberta apenas às 10 horas da manhã de hoje. Provavelmente, até sábado, a tendência é que esse público supere a casa dos 40, 45 mil torcedores. Quem sabe até vamos ver um novo recorde no Mineirão, nesse duelo direto pela briga do acesso com o Bahia no sábado no Gigante da Pampulha. E nos bastidores também, o Cruzeiro tem que se preocupar com a condição dos atletas. Rafa Silva, que foi vetado no aquecimento durante a partida com o CSA, passará por reavaliação médica para saber se terá condições de entrar em campo contra o Bahia. Penso eu que dificilmente ele será relacionado. Mais uma baixa, ao que tudo indica, para Pesolano. E já Rafael Cabral também tem que entrar contra o Bahia de olho. No duelo de ontem contra o CSA, ele levou o seu 2º cartão amarelo. Havia passado ileso durante 14 jogos da competição, tinha recebido seu 1º cartão amarelo lá na 4ª rodada contra o Londrina. Agora acabou levando o 2º, vai entrar em campo contra o Bahia pendurado. Mais uma preocupação também nesse momento para o Cruzeiro. Lembrando que até hoje Rafael Cabral só não atuou em 3 jogos da Raposa no ano. Na estreia, quando a documentação dele ainda não estava regularizada, em 2 jogos quando o Pesolano, no Mineiro, optou pela escalação de um time reserva, Léo.